Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem a respeito dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo: mas aos que o receberam, deram o poder de serem filhos de Deus. Como assim? Porque eles usam muito desta passagem de João para dizer que os filhos somente são aqueles que aceitam Jesus. Somente são filhos aqueles que dentro de uma chamada igreja, eles dizem: vem aqui na frente, levante sua mão e aceite Jesus. Então, conforme esse escrito que nós vamos ler, dá-se a entender que os que não aceitam, que nunca aceitaram, os que não frequentam uma chamada igreja, uma pessoa que não congrega junto com outros irmãos, esse não é filho de Deus. E de antemão eu já te digo, na carne, ninguém é filho de Elohim. Elohim é o Senhor, e o Senhor é o Espírito. Ele não tem forma corpórea. Ele é pai dos espíritos. Ele é pai do que ele criou, não do que a junção, a união de dois corpos carnais criaram. Ele é pai dos espíritos. Aí você me diz assim: então o que Jesus falou, o que Yeshua falou é uma mentira? Não, eu não tô falando isso. Porque afinal de contas, quem escreveu o livro de Mateus não foi Mateus. Quem escreveu o livro de Marcos não foi Marcos. Quem escreveu o livro de João não foi João. O de Lucas pode até ser, porque ele escreveu o livro de Atos também, assim diz a história. Livros mais mexidos dos 66 que temos hoje é os 4 livros históricos. São os livros mais mexidos. Esse entendimento escrito na Bíblia foi o entendimento de Yeshua verdadeiramente, ou foi o entendimento do copista? Foi o entendimento dele. Porque eu vou te mostrar passagens que Paulo falou pelo Espírito da Graça, como são os filhos de Deus. O escritor de Hebreus, que não foi Paulo com certeza, ele falou que Deus é pai dos espíritos. Sendo assim, então, se é que foi Jesus que falou o que eu vou ler, então Jesus não sabia. O que estava dentro daquele véu, daquele israelita, era o Espírito de Deus. E Yeshua na carne não sabia para falar isso. Somente os que aceitassem ele, somente os que acreditassem nele, que seriam filhos de Deus? Não, mas isso já faz 2000 anos. O mundo, os filhos de Deus no Espírito, existe antes da fundação de todos os tempos. Antes da fundação do mundo, os Espíritos existem. Mas a minha fé não é essa. Viva feliz na sua fé. Siga firme no que você acredita. Eu não estou aqui para te convencer a nada. Eu não estou aqui para te manipular. Eu não estou aqui para te converter a nada. Porque o que está aí dentro de você, no seu intelecto, no seu subconsciente, no teu espírito, esse existe antes da fundação do mundo. E nele, o meu espírito, nós somos irmãos. Nós somos irmãos espirituais. Então, o que você pensa na sua carne, para mim pouco importa. Eu passo o meu entendimento. Você abra um canal e passe o seu entendimento. Não quero ir no YouTube, você quer se juntar na sua garagem? Passe seu entendimento. Porque com certeza esse entendimento vai de encontro com milhares de outros entendimentos iguais. Eu não estou aqui para converter, para convencer ninguém. E como me pediram para falar isso já várias vezes no comentário, eu agora vou passar o meu entendimento. Então vamos ler. Assim está, livro histórico, livro da história de Yeshua, livro da história de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne, no capítulo 1, versículo do 10 ao 14. Estou utilizando o texto da NVI. Eu estou usando esse texto porque isso aqui me interessa em Hebreus 12, por isso que eu estou utilizando esse texto. Mas esse aqui, depois eu vou pôr na Nova Almeida atualizada, que fica mais semelhante ao tema. Mas aos que o receberam, deram o poder de serem filhos de Deus. Como assim? Então vamos ler. Aquele que é a palavra, ou seja, o verbo que se fez carne, verbo, palavra. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Que mundo era esse? Era o dos nossos dias hoje? Não, aqui estava falando do mundo habitado, no mundo quando ele veio ao mundo. Quando Yeshua foi feito, aquele corpo, aquele véu, foi criado a partir da água e do sangue. Da água e do sangue. Assim, todo ser humano que nasce, que é gerado, ele é assim, na água, no líquido amniótico e o sangue. E é gerado aquele corpo. E o espírito depois acompanha aquele corpo.
Ah, mas desde a sua infância? Eu acredito que sim, porque uma criancinha, quando começa a ter os mínimos entendimentos, ela entende o que é certo e errado. Então, se ela começa a entender o que é o certo e o errado, é porque ali já tem o Espírito de Deus na mente daquela pessoa. As leis de Deus já estão na mente daquele ser. Não é assim? Você tem uma criancinha, você fala, tá na hora do papá. Não é para chupar pirulito. Não é para chupar bala. Não é para comer mocotó com doce de leite. Tá na hora do papá, você fica quietinha. Aí você vira as costas, vai lá preparar o papazinho dela, a comidinha dela ali, o mingauzinho, igual de periquito. Aí dali a pouco, o pai, o tio chega e dá uma balinha para ela. Você como mãe não vê. Ela pega a balinha, coloca assim, escondida, e fica no cantinho, você procura a menininha, ô fulaninha, cadê você? Aí ela tá atrás do sofá, tá atrás da porta, tá escondidinha ali. Só assim, o papelzinho da bala aqui e assim, escondidinha. Por quê? Porque na mente dela já tem o princípio do certo e errado. Então, se existe o princípio do certo e errado, então naquele serzinho ali, o Espírito de Deus já está agindo na mente. Aí eu te pergunto aqui, para já começar logo com a comida bem forte. Hitler, quando ele era pequenininho, será que Hitler não tinha esse sentimento de arrependimento, de culpa? Será que ele não tinha? General Tito, quando foi usado como instrumento para cercar os israelitas e praticar aquela obra, porque ele foi um instrumento na mão de Deus? Bin Laden, será que lá, porque Bin Laden tinha não sei quantas mulheres, tinha filhos, quer dizer, se eles tinham tudo isso, ele amava os seus. Aquele amor que Bin Laden tinha lá, não era Deus colocando na mente dele? Só que a carne foi um instrumento. Para quem? Para os capitalistas. E assim é. Porque Isaías 45, do 5 em diante, Deus falou que é ele que cria a paz e cria a guerra. Cria o amor e cria o ódio. É ele que faz todas as coisas. Então vamos ser maduros no entendimento. Vamos deixar a religiosidade de lado. Você é um religioso, de repente você acha que tudo que você fala e faz é certo, é correto. Os outros está tudo errado. E você, ou mesmo eu, qualquer um, olha para uma pessoa má. Vamos dar o exemplo do Hitler. Aí fala assim, não, esse não é filho de Deus. Como que pode um filho de Deus ordenar, projetar para matar 6 milhões de judeus? 6 milhões de judeus. Hitler foi usado para fazer isso? Mas e aí? Ele fez por conta dele? Será que lá no subconsciente dele ele não tinha? Por que não foram mortos africanos? Por que não foram mortos brasileiros? Por que não foram mortos americanos? Foi escolhido justamente os judeus. Eu não vou puxar essa linha não, porque isso aqui é um entendimento para uma pessoa muito madura, muito estruturada. Porque aí as pessoas já começam a postar, tá vendo? Você está defendendo ele, você é um nazista, você é isso, você é aquilo. Não tem nada a ver. Então, aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Esse mundo lá, o mundo habitado. Esse mundo aqui, na verdade, eram os israelitas, porque Jesus de Nazaré, Yeshua, ele veio somente para os perdidos da casa de Israel. Mateus 10, versículos 5 e 6. Mateus 15, versículo 24. Yeshua, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, veio somente para os perdidos da casa de Israel. Então ele veio para o seu povo. Ele não veio, se eu tivesse lá e você que é um gentil, se você tivesse lá, ele nem olharia para nós. Tanto que você vê a mulher cananeia lá em Mateus 15, você vai ver que até ela se considerou como um cachorrinho para comer migalhas do que caía ali na mesa. Aí Jesus falou, mulher, grande foi a sua fé. Então vai lá que sua filha está curada. Mas ele falou para ela, eu vim somente para os perdidos da casa de Israel, no versículo 24. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aqui, para quem que ele veio? Para os dele. E quem era Jesus, aquele véu que revestia o Espírito que estava ali de Deus? Ele era pertencente à tribo de Judá. Ele pertencia às 12 tribos de Israel. Então ele veio para o seu povo. Veio para os que eram seu, mas os seus não receberam. 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja, aqui eu vou colocar na Nova Almeida atualizada, que é para ficar semelhante ao título dessa mensagem. Veja, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja aqui, essa aqui está
em desacordo com os estudos futuros nesse vídeo. Eu vou te mostrar que isso daqui está em desacordo. Porque você lendo dessa forma, dá-se a impressão. Então, os que iriam crer na carne, na mente carnal, seriam considerados filhos de Deus, correto? Correto. Mas eu vou te mostrar mais para frente que os filhos de Deus não é e nunca foi os carnais. Pode-se pegar esse versículo e colocar isso como entendimento na mente deles, tudo bem. Na mente, eles se considerariam filhos, porque na mente é onde a casa onde habita o espírito, que é no intelecto da pessoa, no entendimento. Mas eles se tornarem filhos carnais, porque eles começaram a acreditar em Yeshua, começaram a acreditar na pregação dele? Não. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Cadê o ladrão da cruz aqui? O ladrão da cruz aqui, antes da cruz, não era filho dele. Porque o ladrão da cruz não era religioso, o ladrão da cruz não visitava a sinagoga, o ladrão da cruz não passou pela lei da purificação pelo batismo nas águas, praticado por João Batista. Ele aqui não participou, o ladrão da cruz não participou de Páscoa judaica. Porém, vamos ler, os quais não nasceram do sangue, presta atenção também aqui, a continuação, aqui já explica isso aqui, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer que esse entendimento aqui, a partir do momento que a pessoa é um cachaceiro, um viciado, uma prostituta, um matador, um monte de coisa aqui, aí ele começa a frequentar uma religião, aí na religião ele aceitei Jesus, dali então Deus vai criar o espírito, porque aquele ser transgressor que outrora matava, prostituía, era viciado, falava, blasfemava, do instante ele foi lá, aceitou Jesus numa religião, foi lá na frente, levantou, levou a mãozada na cabeça com óleo, agora você aceitou Jesus, você. Então naquele instante, aí é que Deus cria o espírito para pôr naquele sujeito. Não, sinto muito, mas eu acredito que o meu entendimento já está muito além disso daqui. Você consegue entender que lendo de uma forma racional isso aqui não tem nexo? Isso aqui não tem sentido? Será que tá sendo fácil você entender isso? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então os filhos de Deus, aqui é os espíritos, porque ele criou os espíritos. Vamos continuar, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Deixa eu colocar na NVI, voltar na NVI aqui que fala assim, tá vendo? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então deixa eu ler só esses dois rapidinho nesse texto aqui agora, tem pausa nesses dois aqui para a gente ir para frente no entendimento. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Veja o entendimento aqui. Então, dentro da religião, um dito pregador falando para você estar com a sua mente blindada, a sua mente selada, você não tem entendimento próprio, nem da direita, nem da esquerda. Você está igual um cavalo puxando uma charrete, uma carroça e usando aquele tapa. Você não consegue ter você não tem essa amplitude, você não consegue ver. Você não tem esse horizonte. Então você acha que isso daqui é o que eles estão falando mesmo. Só vai ser filho de Deus quando ele for chamado lá na frente e aceitar Jesus. Veja, Lucas 23, 38 a 43. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
43. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui isso daqui é tendencioso, esse 43 aqui, tá? Por que tendencioso? Porque se você for lá em 1 Coríntios 15, 23, Paulo disse que o primeiro a ressuscitar seria Jesus. E depois os outros ressuscitariam na sua volta. Na sua volta. E nós sabemos que a volta dele ocorreu no ano 70, descer de uma forma espiritual, onde aconteceu isso. Mas a religião diz que Jesus ainda vai voltar, então ninguém ressuscitou. Inclusive o ladrão da cruz também não está. O ladrão da cruz está lá guardadinho. Espírito é igual ao vento, guardado aonde? Num cofrinho? Então você veja bem. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ele aqui demonstrou a fé dele. Mas até antes daquele momento, daqueles últimos instantes daquele homem, então ele não era filho de Deus. Porque ele não tinha aceitado Jesus, ele não tinha aceitado Deus, ele não aceitava nada. Ele não aceitava as leis de Moisés, não aceitava nada. Que ele era rebelde, ele era um transgressor. E naquele tempo não tinha essas chamadas igrejas que existem hoje para levar a pessoa para aceitar. Ninguém levou ele lá, o ladrão da cruz, para aceitar Jesus. Então aqui está escrito, lembrando que Constantino colocou as garras dele nesses 4 livros históricos, lembrando que os romanos colocaram as garras nesses 4 livros históricos, lembrando que os pais da igreja colocaram as garras nesse aqui. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João com cuidado. Leia como se você estivesse pisando em ovos. Leia com cuidado. Leia buscando aqui entendimento. Não entendeu? Baixa a cabecinha. Fala: Pai, me dá um entendimento espiritual disso aqui. Eu quero aprender do Senhor. Eu não quero aprender com o Cláudio que está aí no YouTube. Eu não quero aprender com o Geraldo. Eu não quero aprender com o Papa. Eu quero aprender com o Senhor. Me ensina, me ensina. Eu quero. Chora, fala com ele. Ele vai te dar esse entendimento. Nem tudo que reluz é ouro. Então, você vê, quem é que tem esse entendimento? Um religioso fala: tá vendo? Ele ressuscitou, ele naquele dia estava no paraíso. Ele estava no paraíso. Mas aí você vai em Paulo falou que não. A primícia, o primeiro a ressuscitar foi ele, e depois, na sua volta, os que... Deixa eu colocar lá, quer ver? 1 Coríntios 15, 23. Mas a cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então o ladrão da cruz foi no ano 33, segundo a história. E ele voltou no ano 70 como juiz e julgou os israelitas. Aí houve a ressurreição. Isso daqui não entra não entra no meu entendimento, isso aqui que Paulo falou, tá? Por quê? Porque espíritos são igual ventos, e o que volta lá em Eclesiastes 12:7 fala que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Como algo sendo de Deus, Deus iria deixar aprisionado num cofrinho, deixar aprisionado num lugar, até dar os 37 anos, completar aquela geração para que aconteça isso. Eu faço leitura racional, eu tenho certeza que esse entendimento vem do alto, vem do Pai. Alto antigamente, hoje o Pai está em nós. Eu tenho certeza disso, porque eu consigo ver isso de uma forma muito clara, de uma forma racional. Isso aqui eu estou falando para um religioso que acredita que Jesus ainda vai voltar. E Paulo também estava falando assim naqueles dias, porque Paulo também achava que era isso, que a ressurreição se daria somente na volta dele. Não está escrito isso? Então, voltando aqui, quer dizer que esse ladrão passou a vida dele toda praticando roubo, fazendo, desgraçando, prejudicando a vida dos outros, e só no último instante, quando ele falou aquilo, que ele se tornou um filho de Deus. Vamos continuar. Veja, nisso eu acredito. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Veja a racionalidade. Na NVI, você não entende bem. O porquê? Porque na NVI, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, isso é uma mentira. Porque no Códice Sinaítico, eu não vou te mostrar aqui, no Códice Sinaítico está assim. Veja, na Nova Almeida Atualizada, está dessa forma. Visto, pois, que os filhos têm participação. Tem participação. Eu estou com esse óculos aqui. Ele está simplesmente aqui. Vamos colocar que isso aqui... Ei, não vai já falar que eu tô blasfemando. Vamos colocar isso uma forma espírita. Isso aqui é o espírito. Eu pego a capinha, já conhece capinha de óculos? Aí você pega a capinha de óculos, abre e coloca o óculos dentro. Vlup, fechou. Em volta está uma capa. E dentro está o óculos. Em volta está esse véu. E dentro está o espírito. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue.
E também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem. Não, que tinha, a saber, o diabo. Isso aqui eram as leis de Moisés. Então, como está falando aqui? Que os filhos de Deus, que são os espíritos, eu vou te mostrar daqui a pouco, que os filhos de Deus, que são os espíritos, eles estão revestidos de um corpo de sangue, água, carne, osso, nervo. Você consegue entender isso? E isso aqui existe. Eu tenho 55 anos, quer dizer que esse espírito existe há 55 anos? Ou não? Não. Esse espírito, ele existe antes da fundação do mundo. O nome deste véu, Cláudio Mendes, o nome desse espírito, só o pai é que sabe. Porque ele é pai dele, ele foi que criou. E o que está aqui dentro é dele. Então, tanto faz esse véu acreditar ou não, tanto faz esse véu falar que é um ateu ou não, não interessa, porque na natureza carnal de ser humano nenhum habita bem nenhum. Na carne de nenhuma pessoa habita a verdade. Toda carne é transgressora, toda carne é mentirosa, toda carne é imunda, toda carne é defeituosa. Seja de quem for, seja de um príncipe, seja de um pedinte, seja de um rico, seja de um pobre. Na carne, ninguém pode ser filho do Criador. Porque na carne, de ser humano nenhum, habita bem nenhum. Então, avancemos no entendimento racional das coisas. Avancemos no entendimento espiritual das coisas. Sem religiosidade. Cuidado com textos bíblicos. Você veja que texto maravilhoso da NVI. Só que a NVI, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Não, os filhos não são. Aí você vai na Almeida Corrigida Fiel, vamos lá em outro texto, você vê a diferença. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então, eu e Jesus de Nazaré, eu e Yeshua, ou você, tá? É a mesma situação de Yeshua. Dentro estava o Espírito de Deus, no intelecto, na mente, revestido daquele corpo, daquele israelita da tribo de Judá. Então esse espírito, ele já veio, ele é de Deus, ele é Deus. A carne foi criada pela junção, pela união de um homem e uma mulher e fez isso aqui. Por isso que aí você vai ler, aí você vem aqui e deixa eu colocar aqui, voltar aqui na NVI, porque tem que ter esses conhecimentos, tá vendo? Porque graças a Deus eu estou tendo esse privilégio de entender o códice sinaítico, então eu tenho onde comparar, eu sei, não é que eu estou inventando. Ah, por que você mudou? Porque eu conheço o códice sinaítico, eu sei que lá em Hebreus 2,14 não está aqueles que participam, não filhos, e eu vou te mostrar que não é. Então aí você vendo aqui, você já tem outro entendimento. Primeiro João 1, 12, 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram, em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, naqueles dias, poderia ser o entendimento humano, no entendimento na mente. Na mente. Por quê? Porque o Espírito, para se cumprir a profecia do Vale dos Ossos Secos, nos dias de Yeshua, o Espírito não tinha ainda sido derramado, não tinha se cumprido a profecia do Vale dos Ossos Secos. Deus não tinha derramado o Espírito dele sobre as pessoas. Isso aconteceu nos últimos dias, como está em Joel 2 e está em Atos capítulo 2 também. Que aí ele derramou, ele falou assim, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre todos. Aí aconteceu isso. Então vamos respeitar o time. Vamos respeitar. Como eu acredito na profecia, então entende-se que aqui, nesse time, nessa situação aqui, não havia acontecido a profecia do Vale dos Ossos Secos. Correto? Correto. Não vou nem te perguntar aqui, mas vem cá, e cadê os espíritos que existem antes da fundação do mundo? Então quer dizer que o meu espírito existe, mas o espírito dos discípulos não existia? Tá vendo essa contradição? Mas eu estou passando conforme porque eu tenho o meu modo de ver, tá? Eu tenho um modo de ver. Porque se em Eclesiastes fala que 12:7, diz que lá em 12:7 fala que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, eu no meu entendimento, então o espírito foi dado desde o início a todos, foi colocado nas pessoas lá. Claro, tem alma vivente, tinha, e eu acho que tem ainda, mas os que o espírito tiveram desde o início. Porque lá em Gênesis, no comecinho, Deus falou, o meu espírito não contenderá, o meu espírito não lutará para sempre no homem,
Apenas 120 anos. Então o que ele falou? Entende-se que desde o início ele colocou espírito nas pessoas para viver no máximo até o corpo carnal. Ele falou: o meu espírito não contenderá para sempre no homem. Ou seja, na carne não serão eternos. Terão o prazo de duração de 120 anos no máximo. Mas não é isso, tá? Eu só passei essa coisinha para você, que eu estou passando esse entendimento aqui. Mas para mim o Espírito está nas pessoas desde o início, tá bom? Então, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, tá? Então isso aqui é o Espírito. E vamos lá. Deus, por que Deus não é pai da carne de ninguém? Veja o que o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo que escreveu, falou no capítulo 12, versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então o escritor aqui estava falando que Deus é Pai dos Espíritos. E os Espíritos, eles começaram a existir em Atos 2? Ou esses Espíritos existem desde a fundação do mundo? Deus é pai desses espíritos somente, então ele ficou, vamos colocar que tudo começou, não foi no Gênesis, tá? Foi há milhões de anos, tem a lei do intervalo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, tem a lei do intervalo, que são milhões de anos, mas isso aí deixa para lá. Então, desde o início, nunca teve espírito, Deus nunca colocou espírito nos homens, aí ele veio, milhares, milhões de anos, aí veio somente depois da cruz que ele veio colocar o espírito, porque assim está na profecia de Joel. Então, Deus não é pai da carne de ninguém. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Quer ver outra passagem muito bonita? Isso aqui, ó, Romanos 9:8. Olha que coisa interessante. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. E essa descendência de Abraão não são esses carnais que ficam por aí praticando sacrifícios, holocaustos, fazendo propósito com Deus. Não, porque os filhos da promessa são os da fé, é o povo da fé. E o povo da fé não depende de água para acreditar que o verdadeiro batismo ocorreu na cruz. Os que são da fé não precisam buscar Deus em templo, sabendo que o templo espiritual foi estabelecido depois lá no ano 70 DC, quando Deus julgou os israelitas, e assim está em Apocalipse 21, versículo 2 e 3. O tabernáculo de Deus espiritual está em nosso espírito. Então eu, sabendo disso, para que peste que eu vou num templo buscar Deus se o templo dele está em mim? Esse é o povo da fé. E nesses dias agora está surgindo de uma forma magnânima, de uma forma extraordinária, a explosão dos filhos de Deus da promessa, dos filhos da promessa feita a Abraão, o povo da fé, o povo que confia no invisível, o povo que acredita naquilo que não se vê. Então veja, mas aos que o receberam deram o poder de serem filhos de Deus. Como assim? Os filhos de Deus existem antes da fundação do mundo e os filhos de Deus são os espíritos. É a conclusão que eu tiro a respeito disso. Então, quando você lê, quando você fazer novamente, pensar em fazer esse questionamento, mas por que está escrito que... por que está escrito, deixa eu ler aqui de novo, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, é mentira isso daí que andam, você que frequenta a religião, que diz que só é filho de Deus aquele que vai lá na frente, levanta a mãozinha e fala, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Isso é mentira, porque os filhos de Deus é os espíritos, e esse existe antes da fundação do mundo. Esse líder que fala isso, que só é filho de Deus os que aceita Jesus, é porque não conhece nada de Bíblia, não sabe nada dos escritos, não tem revelação alguma do Espírito e estão todos nas trevas de Moisés. Esses que acham que Deus, para estar em uma pessoa, ela deve comer pão e beber suco, ela deve se tomar banho em uma piscina, isso daí são líderes carnais, são mentirosos, são enganadores, eles não conhecem nada do Pai dos Espíritos. E assim eu encerro esta mensagem. Eu acredito que do meio para frente deu uma bagunçadinha, porque é assim mesmo, tá?
É assim mesmo. Jesus falou que nem todos eles conseguem ouvir e entender. Não. Muitos ainda, por quê? Porque estão com bloqueio, estão com o véu de Moisés na face, estão com seus ouvidos bloqueados, estão com seu entendimento engessado. Então, tudo para eles é complicado. Eles começam a assistir um vídeo desse, aí ele fala, esse cara é um louco, esse cara não sabe o que está falando, eu não estou entendendo nada. Quantos que entram no comentário e falam que não entende nada do que eu falo? Pelo contrário, mas aí tem pessoas que ficam felizes da vida. Falam, nossa, como que pode? Está falando a mesma linha. O mesmo que eu entendi há 30 anos atrás é o que esse camarada está falando. Nós estamos ligados no mesmo entendimento. Porque assim é. Então eu vou deixar com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. E se você tiver peito, coragem, compartilhe esse vídeo. Mande aí para um parente seu, mande aí para um teólogo, para um doutor aí, manda ele analisar isso aí e ver o que ele acha. Até a próxima, se o Senhor, que é o Espírito, que é o Pai do nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.